Função! Vamos estudar a função injetora. Uma função injetora ou injetiva é aquela em que elementos diferentes do domínio possuem imagens distintas no contradomínio. Atenção! Quando estudamos a função injetora, precisamos entender o que vai acontecer em relação a esses diagramas. Observe que aqui eu tenho um diagrama que representa o conjunto que é o nosso domínio, e tenho aqui um diagrama que representa o contradomínio. Observe que na situação de uma função não injetora, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter uma situação onde, por exemplo, dois elementos do domínio estão mandando seta para um mesmo elemento no contradomínio. E isso descaracteriza uma função injetora. Para a função injetora, você precisa se ligar no seguinte: x1 diferente de x2, f de x1 obrigatoriamente tem que ser diferente de f de x2. Ou, você já sabe, f de x1 é o mesmo que y1. F de x2 é o mesmo que y2. Então, observe que se a gente tem valores diferentes no domínio, esses valores vão apresentar imagens diferentes. Então, observe que aqui, nesse caso da situação da função não injetora, o 1 está sendo a imagem do 1 e do 2. E isso descaracteriza uma função injetora. Então, é importante que você saiba que na função injetora, elementos diferentes do domínio vão possuir obrigatoriamente imagens diferentes, como é o caso dessa situação. Observe que o 1 tem a sua imagem como sendo o 2 tem a sua imagem como sendo o 4, e o 3 tem a sua imagem como sendo o 6. Pegou o código? Agora tem macete, tem coisa boa. Observe que graficamente eu consigo descobrir se uma função é injetora ou não, se eu traçar retas paralelas ao eixo X. E se eu perceber que essas retas cortam a curva do gráfico em um único ponto, é porque a função é injetora. Analise comigo.
Vamos supor que você esteja analisando essa situação, onde aqui você tem x1, aqui você tem x2, aqui você tem x3, aqui você tem x4. Olha só, todos esses valores de x estão mandando seta para esse y que eu vou chamar de y1. Aqui você tem o y1. E veja que todos esses valores de x que a gente colocou estão se relacionando com o mesmo valor de y. Ou seja, nós temos aqui uma função não injetora. E aqui nós temos uma situação de uma função injetora. Pois observe que valores diferentes de x possuem valores de y diferentes. Aqui você tem y1, aqui y2, aqui y3. Ou seja, essa é a ideia. Para deixar ainda mais claro isso, eu vou trazer um exemplo de uma função não injetora que a gente já analisou nesse curso de função, que seria a função f de x igual a x ao quadrado. Se a gente tem essa função onde nós temos o domínio sendo todos os reais e o contradomínio todos os reais, ou seja, esse x ele pode assumir qualquer valor real, observe que o f de menos 1 é igual ao f de 1. O f de menos 1 é igual ao f de 1. E isso descaracteriza uma função injetora. Por quê? Você teria o seguinte, você teria o menos 1 e o 1 mandando seta para quem? Mandando seta para o 1. Por quê? O f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. O f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. E isso não pode ser uma função injetora, como a gente já estudou. Então, fica muito mais fácil entender o que é uma função injetora quando a gente entende o que não é uma função injetora. Excelente.